Aqui, governo Bolsonaro desidratou investimentos para a prevenção de desastres. Olha só, né? Que loucura. Quem diria que o investimento para a prevenção de desastres poderia ser usado para prevenir desastres e até mesmo diminuir os seus impactos, né? E vamos aí lembrar que até outro dia, quem era ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro era ninguém mais, ninguém menos que o senhor Tarcísio de Freitas, né? De repente, agora, né, tá se mobilizando porque é um caso de calamidade que está acontecendo no litoral. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria do Brasil de fato. Verba para evitar tragédias como ocorrido no litoral despencou de mais de 3 bilhões em 2014 para 1 bilhão em 2021. Então, além da política de teto de gastos, né, que já é uma política de austeridade fiscal que estrangula o orçamento, a gente também teve essa diminuição. Os anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro representaram queda expressiva no financiamento de ações para prevenção e resposta a desastres naturais. Na gestão do direitista, o Brasil teve as menores previsões orçamentárias para a área desde 2010. É inacreditável, né, bicho? Não, é um negócio assim que deixa completamente a bublé das ideias, assim. É bizarro o E quanto... é contraditório, né, com o próprio aumento do número de desastres naturais, com desequilíbrio climático, essa verba ela reduzir, né? Ainda Sim. porque, óbvio, não se faz nada para combater os desastres naturais e os impactos ambientais. E aí você ainda, além de tudo, reduz a verba para a área, né? É bizarro mesmo. Sim. Contraditório, mas não é surpreendente, isso que é o mais triste. Não, é isso, no final das contas é o que a gente havia comentado antes, né? É toda uma questão de projeto, né? É toda uma questão que é sobre o tipo de projeto de sociedade que é montado a partir disso. Então, pro Bolsonaro, muito bem, obrigado. Foda-se, né? Aí a necessidade de prevenção de desastre, qualquer coisa. Lembrar que o Tarcísio fazia parte disso, né? Inclusive o Tarcísio se gaba por ter aberto várias rodovias, né? Com a Codevasf no Nordeste. E é uma das empresas que está sofrendo um processo de investigação por desvio de verba, por superfaturamento. São estradas que quebram constantemente, né? Então, é importante salientar isso, que essa política, né? Que o resultado direto dessa política que a gente está vendo, né, Gabriel? É resultado mesmo de como a política capitalista opera, visando garantir a manutenção dos lucros e garantir o estado de austeridade fiscal em áreas que são importantes para poder garantir, enfim, né, a continuidade desse projeto. Só um comentário, né? Que enquanto continuar o neoliberalismo e a austeridade fiscal enquanto uma prioridade máxima, as cenas como essa vão ser cada vez mais comuns, porque a tendência é uma redução dos gastos públicos e a tendência também é um aumento das catástrofes naturais, que na verdade elas não são naturais, mas fruto disso também. Então, isso precisa ser interrompido de alguma forma e não basta vir depois que aconteceu, vir despejar a verba, né? O importante é garantir políticas de prevenção, etc. Sim, exatamente. Então é importante a gente reforçar esse aspecto, né? Isso é um retrato de como esse estado das coisas está configurado atualmente. Vamos ver aqui. Dados da iniciativa Contas Abertas mostram que entre 13 e 14 os valores destinados à ação ultrapassaram 3 bilhões. Nos 3 anos seguintes, esse montante caiu, mas seguiu em patamares próximos a 2 bilhões até 17. Em 2018, Temer, blá 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 blá, a área baixou para 1,6 bilhão. Maravilha. No primeiro ano em que mandou no orçamento, Bolsonaro definiu que o investimento para prevenir grandes tragédias naturais e socorrer municípios em situação emergencial seria de 1,2 bilhão de reais. Cara, é muito pouco. Cara, é uma loucura pensar o quão pouco dinheiro isso é, o tamanho da necessidade que essa verba representa, tá ligado? Isso é pro Brasil inteiro, né? É isso, pro Brasil inteiro. É inacreditável. E outra, né? Já vinha caindo desde o governo Dilma. Sim. Mas aí o corte com o governo Bolsonaro foi muito maior, evidentemente. Mas assim, já era uma tendência dessa redução dos gastos. Sim, exatamente. Já em 2021, o montante despencou para... Que? Não pode ser 1,1 milhão. Não é possível. Não, meteram 1,1 milhão. Não, erraram. Não, erraram. Não é possível. O cara tá defendendo Bolsonaro na live da... Caralho, vazou! Meu Deus do céu. O descaso também se reflete nos valores gerais destinados ano a ano para o Ministério de Desenvolvimento Regional e para a Defesa Civil. O projeto de lei orçamentária que deixou para 2023, o investimento para a redução de desastres teve um corte de 95%. Também havia previsão de enxugamento de 94% nos valores destinados à execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas. Caralho, velho, o negócio parece que é feito propositalmente. Nossa, é feito para dar merda. Que pariu, velho. Eu não consigo acreditar num negócio desse. Deixaram verba só pro bote salvar vidas depois, né? Mas assim, qualquer política de infraestrutura
Porra, não, deixaram a verba pro bote da salva-vidas da Decathlon, né? Vão comprar um bote de borracha da Quechua pra salvar as pessoas. Só consigo sentir ódio e desgraça. E acho que é importante até a gente lembrar, né, que não só esse desastre de caráter natural, dá pra ver agora claramente, né, que tem ali o dedinho do Estado burguês pra poder destruir qualquer tipo de iniciativa que garanta a segurança, como a gente lembrar também de outros desastres e como eles foram encarados pelo poder público, né, na época que aconteceram, como que aconteceu com a Vale, né, em Mariana e Brumadinho, em que a empresa simplesmente não foi responsabilizada, a vida que segue, né, tudo bem, tudo massa. Todo mundo solto. Todo mundo solto, ninguém reclamou que pagou multa, né, pelo amor de Deus, velho. O governo Bolsonaro simplesmente destruiu o orçamento para isso. Simplesmente destruiu o orçamento. Integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Francisco Kelvin, afirma que enquanto o financiamento diminuiu, o número de vítimas aumentou. Dá para afirmar que há uma correlação direta entre a falta de investimento ou a diminuição do investimento em obras destinadas para projetos de cheias e inundações, prevenção de desastres, ações para manejo da água da chuva do município, de aumento da quantidade de pessoas afetadas pelos desastres e também o aumento de número de vítimas. Meu Deus. Olha isso aqui. Levantamentos do Observatório de Desastres Naturais da Confederação Nacional de Municípios mostra que a soma de pessoas atingidas por desastres naturais entre 2003 e 2022 ultrapassa 340 milhões. Mais de 160 milhões somente nos 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. É de se orgulhar, uma marca dessa Mano, é pra bater no peito e falar, caralho, ó, pra quem não falar aí que eu não tentei matar o brasileiro... Toca pro pai. Toca o genocídio no peito do pai. Pode botar. Continua. O número maior do que o número da população brasileira quer dizer que vários municípios tiveram pessoas atingidas de forma recorrente no decorrer desses anos. O que, né, acho que o desastre de Petrópolis deixou isso bastante claro também, de uma certa forma, que a ocorrência frequente, a repetição dessas coisas, não só indica, né, algum tipo de incompetência em algum grau, mas indica também o fato de que isso é um projeto, né, de extermínio, que isso é um projeto que está sendo levado a cabo por esses grupos dessa forma. Como que pode, né? A gente viu o que aconteceu em Petrópolis, a gente via as casas sendo levadas e os vagabundos da família real mandando cartinha de esperamos que Deus abençoe vocês e fica ganhando dinheiro com o imposto de Petrópolis, velho. Vai tomar no aí os Orleans e Bragança, velho. Não foi pouco. Saudades Robespierre. Eu não lembro quem que me falou isso, mas era uma frase que eu achei maravilhosa, que o Robespierre falava que se você é contra o terror, é porque é corrupto. É exatamente, é porque tem algo a esconder, né? Olha aí os Orleans e Bragança. Escondendo ouro. É, exatamente. Safado. Pelo amor de Deus, é isso, né? É o monarquista que é deputado federal na República. Beleza. Não, é que nem o nosso amigo Paulo Cogos, eu vi outro dia um vídeo dele, antigo, tava com saudade de ver aquele vídeo do Eu Quero Andar de Tanque. Nossa, esse vídeo é muito bom. Ele culpa as pessoas, fala assim, não, pô, porque vocês que votaram no PT, não sei o que, porque estão construindo uma ciclovia lá, né? Nossa. E vocês me ferraram e tal, e vocês não deviam ter votado nele. Na verdade, você não devia ter votado em ninguém, porque eu sou contra a democracia. Aí o cara sendo candidato também, ano passado pelo PTB, velho. Ele saindo candidato e tomando uma piaba do moleque lá na praça, né? Você lembra disso? E aí, Paulo Cogos, foi com dinheiro do Estado isso aí? Ele... com dinheiro do Estado, mas é pra destruir o Estado. Não, é muito bom. Pô, aquilo é muito bom, velho. O cara tomou o fecho do pivete, velho. Muito bom. Que momento sublime no audiovisual brasileiro. Vamos continuar aqui. O Kelvin, que é o cara do movimento dos atingidos pelas barragens, continua. Para ele, existe ainda um processo social e econômico de exclusão que faz com que as grandes vítimas dos desastres naturais sejam as famílias com menor poder econômico. Um número muito grande da população tem convivido em regiões de encostas, regiões de áreas de proteção permanente, regiões classificadas como regiões de risco, que têm um risco muito maior de serem atingidas pelos efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos no Brasil. Não só para elas estarem nessas regiões, mas também por, historicamente, existir um processo no Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, de que as populações periféricas não têm acesso à água, saneamento básico, vivem em regiões desprivilegiadas de obras de contenção dessas enchentes. Esse eu acho que é um outro problema, né, Gabriel? A gente pode observar que muita gente acaba sendo vítima desse processo, primeiro, por uma questão mesmo de estrutura urbana da moradia popular, né, de não existir estrutura para a construção de moradias populares, o que obriga, né, a especulação imobiliária e tudo mais, obriga as pessoas a se direcionarem para as encostas
dos Sim. morros, né? E que são locais que são inapropriados para habitação e as pessoas são obrigadas a ir exatamente porque não tem alternativa, né? Ou elas vão para lá ou elas dormem na rua, né? Então acho que Sim. é incrível como quando a gente vai fazendo essa análise nessa perspectiva, a gente percebe que existe todo um mosaico de coisas, né? De desastres que evidenciam, né? Que tudo isso é parte de um projeto, né? Parte de um projeto de extermínio, é parte de um projeto de descaso, de destruição da vida dos humanos, né? Da vida das pessoas no Brasil, da classe trabalhadora no Brasil, né? E um projeto de submeter pessoas às piores condições de vida para que elas tenham que aceitar essas piores condições de vida, aceitar os salários baixos, né? Eu acho que o caso de São Sebastião, do litoral norte, ficou muito evidente que existe uma dependência dessa situação de precariedade, né? Uhum. Porque você vai ter uma moradia de luxo, que ela também é afetada pela chuva, mas as perdas são muito menores do que uma moradia de encosta, que as perdas são gigantescas e se perdem vidas, inclusive, né? Mas sem as pessoas morando nessa situação de precariedade, não tem como atender a demanda das pessoas que vivem na situação, ou vivem não, mas que têm suas casas de verão na situação de luxo. Uhum. E claro, não necessariamente a culpa do cara que tem a sua casa de praia, mas que ele depende disso para poder ter a sua casa de praia, senão ele não teria como ter um piscineiro, um jardineiro, etc. Sim. Se a pessoa vivesse numa condição digna, porque ia ser mais caro. Exatamente, perfeito, né? Acho que até levanta esse outro debate, né? O quanto as cidades são atingidas, né, pela chuva, por tudo isso, mas sobretudo como, tipo, é absurdo a gente ver assim, né, o tamanho do impacto que é gerado na casa das pessoas ricas, né, em comparação com a casa das pessoas pobres, né, dos trabalhadores. A gente vê trabalhadores que perdem simplesmente tudo da noite pro dia, perdem filho, perdem móvel, perdem tudo. E aí a gente, acho que eu vi até um relato de que pessoas ricas e pessoas mais pobres estavam compartilhando os abrigos, né, emergenciais das prefeituras e rolou até uma segregação dentro do espaço, assim, do tipo, dos ricos chegarem e falarem, tipo, chegou essa galera, viu? Os responsáveis pelas enchentes, velho. Eu espero que seja, só lenda urbana, assim, de verdade, porque... Mas eu não duvido, né? Nossa, eu não duvido nada, velho, nada. E essas cidades, elas são segregadas, né? Os trabalhadores não ocupam os espaços de lazer, de veraneio, de diversão dessa classe. Então, não estão acostumados a se ver e provavelmente não, quando se encontram, os ricos têm esse olhar, digamos assim, de desprezo, distanciamento. Né? Sim, de desprezo. Sim. Aqui, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos, o especialista defende a criação de um fundo com essa finalidade. Previsão de recursos para remanejamento de populações, obras estruturais, educação ambiental e investimento em saneamento básico e manejo de água. É basicamente o que já deveria ter sido feito, né? Sim. Já deveria... E é isso. Assim, tudo isso são políticas públicas, né, que um Estado, que um governo pode implementar, mas que nada disso é suficiente se você mantém essa reprodução, que é a especulação imobiliária expulsa as pessoas para as áreas periféricas e isso gera lucro. Perfeito. Enquanto isso não for enfrentado, vai ter que se investir milhões para resolver a situação, para impedir o problema, né? E o negócio vai ser ficar enxugando o gelo, né? No final das contas é isso, ficar enxugando o gelo, porque essas questões não são resolvidas dessa forma, né? Sem a gente ter que repensar toda a estrutura, como você falou, de zoneamento urbano, de planejamento urbano, de moradia, de saneamento, mas, mano, é inacreditável, né? Diminuir 90% do orçamento mostra muito, né? Como, inclusive, o senhor Tarcísio de Freitas era conivente com esse tipo de coisa, porque nunca apresentou uma posição, nunca falou nada sobre isso. Nada. Sim. Aqui. Tava tudo bem, né? Não, tava de boa. Olha aqui. Em 2013, a prevenção para desastre que era de 11 bilhões. Era de 11 bilhões, caiu 10 bilhões em 10 anos. Considerando que a população brasileira aumentou, né? Você tem mais pessoas, a destruição climática se ampliou. Sim. Meu Deus, é inacreditável. E todo ano se sabe que isso vai acontecer. Que vai vir uma chuva recorde, que vai vir um alagamento recorde. Mas tudo bem, vamos diminuir. É isso, né? Evidencia como tudo isso aqui é realmente um projeto, né? É isso, um projeto. Então, deixa eu dar uma olhada naquele geopanoramas que você me mandou. Acho que ele ilustra um pouco o que eu comentei aí, né? Ele bate muito na ideia do desastre natural. E não tem nada de natural, né? A chuva, ela existe, claro que foi a maior chuva dos últimos anos, mas se você tem estrutura, se você tem investimento
nas políticas de combate enfim, colapsos ambientais, você não tem esse tipo de problema, né? Sim, vamos dar uma olhada aqui. Olha isso aqui. O desastre anunciado na paisagem. As casas de veraneio no litoral norte de São Paulo empurram a mão de obra do turismo para a Serra do Mar, um local íngreme de risco onde ninguém deveria morar. Olha, mano, que análise perfeita. Em muitos trechos é comum que a rodovia Rio Santos seja a fronteira entre duas realidades. Do lado da praia, com mansões ocupadas em poucos períodos do ano, e do lado da serra, com moradias improvisadas onde mora a população fixa que trabalha nas casas de veraneio. Que é aquilo que o Gabriel tinha falado anteriormente, né, gente? É isso. Dá pra ver, é nítido assim, ilustra muito bem essa imagem aí que vai aparecer agora. Caralho, é muito evidente, né? É muito evidente o quanto as casas de veraneio que estão aqui são casas que ocupam um espaço gigante individualmente, enquanto as casas dos moradores fixos ocupam um espaço bem pequenininho, bem menorzinho. Se você vê de perto, dá pra ver que tem piscina, que não sei o que, tal. Tem árvores dentro em área verde, dentro, né, da ocupação, né? Da ocupação urbana. É isso, casas vazias na maior parte do ano. Como é que pode um negócio desse, velho? Meu Deus do céu. Ocupação irregular, devido à falta de políticas públicas de moradia, terrenos caros e impostos altos expulsam a mão de obra usada pelo turismo. Especulação imobiliária. O Gabriel já tinha. A área que há décadas é conhecida por não ser segura para ocupação. A área dominada pela especulação imobiliária de baixa densidade. Poderiam ser construídos edifícios para abrigar a população que reside em área de risco, evitando desastres. Mas sabe o que não vai acontecer, gente? Que não é interessante para esses grupos que têm essas casas de veraneio compartilhar seu espaço urbano com gente pobre, não. Não é legal essa ideia, não. Isso não lucra, isso não é lucrativo, isso não dá dinheiro. Nossa. Sim. Não é VIP, né? Não é o camarote. Não é o camarote. População mantida em áreas de risco, feridos e desabrigados, perdas materiais. Pessoas retornando, inclusive, de helicóptero para outras residências que possuem. Maluco, eu vou precisar de um amolador gigante para a hora que eu for empenhar esse objeto maravilhoso, popularizado pelos jacobinos, porque, meu amigo, vai faltar lâmina. Vai faltar lâmina. Como mandou o Matheus aqui, eu quero me drogar, entendeu? Cara, é a única alternativa possível, velho. É a única possível. A única. Porque, cara, eu fico imaginando esses ricos filha da puta saindo de helicóptero e reclamando que não vão mais poder passar o verão na Barra do Saí. Eu tenho certeza absoluta que alguém meteu essa. Certeza absoluta. É isso, é você ter pra onde ir, né? Olha lá, essa imagem, nossa, ela destrói. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Me fala se tem condição um negócio desse aqui. Essa página é bem legal. Eu comecei a seguir por causa de um post dele sobre esse tema e aí... Pô, eu vou seguir. Acho que é legal. Vou seguir. Da hora. Gostei. Será que ele tem mais coisas que mostram isso? Aí ele tem sobre outros temas, por exemplo, tem de Brumadinho, é tipo um meio que documentário que ele faz. Nossa! Tipo, não, isso é impressionante. Tem uma sobre o cemitério de Manaus também, que cresce também exponencial, tipo, absurdamente. O que é esse? Mudanças climáticas estão piorando. Que da hora isso aqui, hein? Sobre as palafitas em Santos, né? Que Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil. E é uma área de risco, obviamente, porque o nível do mar sobe, né? Uhum. Isso aqui a gente tinha até separado para ler junto, para mostrar aqui como é que o fascistoide do planejamento tem culpa no cartório, né? Aqui, ó. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, optou por não participar dos planos e pedidos de parceria de seus antecessores para duplicar o trecho paulista da rodovia Rio Santos, quando comandava o Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro. As obras de duplicação da via vão beneficiar o trecho fluminense, ó lá, da cidade dele, entre o Rio e Angra dos Reis, com apenas uma adequação de capacidade até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ou seja, a Rio Santos é só a partir do Rio de Janeiro, né? Como se falava bastante na época da campanha, o Ministério da Infraestrutura, o estado de São Paulo foi um dos que menos recebeu investimento, né, pelo Ministério. Sim, exatamente. Em sua gestão na infraestrutura, de janeiro de 2019 a março de 2022, em assuntos relacionados ao litoral paulista, Tarcísio também foi alvo de críticas por travar os planos para construir a ponte ligando Santos ao Guarujá. Por outro lado, então, o ministro apresentou como grandes feitos para a região as concessões de terminais do Porto de Santos e de um trecho menor da própria Rio Santos ofertado junto à viaduto. Ou seja, o cara é um ministro de infraestrutura que ele é um vendedor, né? Ele pode ser qualquer coisa. Pode vender TechPix ou pode vender um porto de tamanhos continentais.
É pra isso que ele tá lá, pra vender. O cara é versátil, velho. Você tá falando isso, Gabriel Vig, porque você tá com inveja do Tarcísio de Freitas. Essa é a verdade. Você não é um vendedor de TechPix, Porto e de esquema pirâmide, que nem ele. É isso. Não, e importante aqui salientar também que duplicação da Rio Santos, né, também não é um bom ganho ambiental, né? Acho que é importante fazer esse reforço, que nem o Dave mandou aqui. Só realmente a gente notando que essa mudança de rodovia poderia ter facilitado, por exemplo, o escoamento de ajuda de pessoas, qualquer coisa assim, né? A questão é essa, não tem nenhum projeto de nada, a não ser, como o Gabriel bem apontou, a ideia de vender o Porto de Santos igual você vende uma paçoquinha, né? Mas, enfim, continua aí. E, desculpa, só fazer um parênteses muito rápido, perdão. Parênteses muito rápido com a Via Dutra, né? Que surpreendentemente é a mesma que tem a Via Dutra na própria Dutra, que tem parceria com a CCR, né, que é quem é da linha amarela, que curioso, né, que é o mesmo grupo, né, eu acho que é um mar de coincidências, né, uma coisa de louco. É uma liberdade também, né, de concorrência absurda, né, não tem para ninguém, só tem uma empresa que ela transporta barco, faz o porto, faz a rodovia, faz o transporte de trabalhadores no metrô, ela tem um poder pequeno, a CCR. Não, tranquilo, pô. É pequenininho, tá? De boa. O governador afirmou que não atuou no trecho paulista da Rio Santos por problemas de jurisdição, porque essa parte está sob responsabilidade do Estado. Acrescentou que, em momento algum, deu a entender ao governo Dória que incluiria essa parte, argumentando que os estudos para a concessão das vias já vinham desde 2017, antes mesmo do início das gestões do Cândido Bolsonaro. A perspectiva da matéria do Yahoo é, tipo assim, faz a rodovia e faz a concessão, né? Tipo assim, o Yahoo também está advogando para que fosse uma rodovia privatizada, etc. Ah, não, mas isso aí não há dúvida, né? A Rio Santos foi duramente afetada pelas fortes chuvas do último fim de semana, que provocaram destruição em cidades do litoral e deixaram pelo menos 48 mortos. A CID afirmou na segunda que não pode não ter sobrado rodovia em alguns trechos da Rio Santos por causa do temporal. E é isso que você tinha comentado, né? Que isso dificultou a saída das pessoas, a entrada de suprimentos, etc. Que, já que a gente não tem uma estrutura ferroviária de qualidade, que libera as rodovias, é basicamente rodovia, a gente depende desse tipo de política que ela é desde o início precária, né, limitada. Sim. E até a gente vê as imagens, né, no Valor Econômico, hein, esse jornal comunista, vamos ver aqui. Olha o estado que ficou a estrada, olha isso aqui. Não tem o que fazer, não é isso? Não. Se para. Tem o que fazer. Deu queda de barreira, bloqueio total da Rio Santos, bloqueio parcial, olha quantos lugares. Meu Deus, é inacreditável. E a gente vê, né, o estado disso aqui, cara. Cara, como é que você vai, né, me falar? Vou até abrir a imagem numa guia maior pra galera ver. Olha o estado que tá isso aqui, gente. Tá vendo aí, Gabriel? Tô. Virou uma cachoeira, né? Olha isso, velho. Só sinto uma coisa no meu coração. Ódio. E árvore caindo. Mano, essa aqui é da foto anterior que a gente viu. Essa provavelmente deve ser onde deu total bloqueio, total, né? Você chegou até aí, pronto, pode voltar, porque não tem o que fazer. Né? E aí a gente vê o problema de manutenção das estradas sendo destruídas, né? Que essa daqui, no caso, foi um deslizamento. Mas olha isso daqui, cara. Sim. Olha o tamanho dessa cratera, bicho. Cara, isso daí é que nem o David falou ali em cima também. Quando o cara pega pra poder dar uma olhada nesse plano, né? E falar se pode ou não aprovar uma dupla faixa na Rio Santos, ele estava ciente de todos os riscos que isso representava, né? Porque isso saiu em laudo, teoricamente. Como a própria estrutura das rodovias, ela inevitavelmente ela leva a isso, né? Tipo assim, porque aqui em São Paulo a gente tem muita enchente justamente por conta da impermeabilidade do asfalto, e que aí a água ela vai correr por outros lugares, ela não tem frescura, a água ela vai embora, e se ela precisar levar uma rodovia, ela leva. Passa por baixo, enfim, tem um fluxo natural que é desrespeitado com a construção de qualquer tipo de rodovia. Quando você prioriza num sistema, né, de infraestrutura nacional o transporte rodoviário, esse tipo de coisa também acontece. Por isso que é importante pautar, reivindicar e ampliação das malhas ferroviárias, né? Sim, total. E aqui, ó, a Aninha, a maior das vozes da consciência, mandou uma notícia aqui, da Isto é Dinheiro. Outra revista comunista, tá, gente? Outra revista de caráter socialista aí pra vocês, tá? O governo de Jair Bolsonaro reduziu em 43% os recursos para a defesa civil. Ao longo de 2021, foram empenhados 918 milhões para a área responsável do país para eventos
climáticos extremos. Cara, eventos climáticos extremos e não vai ter grana pra poder consertar o bagulho. Olha isso aqui, no extremo sul da Bahia. Ainda teve essa. Lembra da chuva no extremo sul da Bahia? Em Pernambuco também. Mais de 300 mil pessoas sofreram com as enchentes das últimas semanas. A área não foi contemplada pelo duto das emendas RP9 chamado orçamento secreto. Nossa, velho, é inacreditável. Porque é isso, né? Assim, tem vários tipos de financiamento da Defesa Civil, por exemplo. Você investir em pessoal, você investir em capacitação, você investir em ferramenta, isso não dá o voto que o orçamento secreto pode conquistar, né? Mas você pode fazer uma obra lá fenomenal, fazer mais uma faixa na Rio Santos, pode, sei lá. Mas isso vai ter consequências depois, mas o cara que ganhou os votos ali não vai estar preocupado, né? O deputado, enfim, que usou a emenda para fazer uma obra na cidade dele. Sim, exatamente.